Olá pessoal, eu sou Verônica, médica e escritora, e no episódio de hoje eu vou falar algumas dicas sobre autopublicação. Então você é um escritor, você acabou o seu livro, já foi super difícil você terminar o seu livro, porque já é uma etapa muito complicada, às vezes demora, sei lá, anos, e você, depois que você terminou o seu livro, você percebe que não sabe o que fazer com ele. Como publicá-lo? Enfim, você pode colocar ele, enviar o seu livro para editoras tradicionais, então, como a Companhia das Letras, a Rocco, a Record, a Globo, enfim, você pode fazer isso. O problema é que quando você manda para essas editoras que são muito grandes, elas vão demorar muito para responder, isso se elas responderem, porque muitas vezes demora meses e elas não respondem. E isso significa que seu original foi recusado. Então, assim, passou, sei lá, 6, 8 meses, ninguém respondeu, é porque provavelmente seu original foi recusado. E aí, muitas vezes, a gente acaba ficando perdido, assim, sem resposta, né? E aí você também pode procurar editoras tradicionais que são menores, como a Editora Ronin, a Microcosmos, a Legenda Amarela, a Elixir, que são editoras também tradicionais e que são menores porque estão há menos tempo no mercado, e elas respondem. Normalmente elas respondem em menor tempo, mas respondem. Então assim, pode levar algum tempo, mas elas acabam respondendo quase todo mundo ou todo mundo. Então, mesmo que seu original seja recusado, vai estar lá que foi recusada, é melhor do que você ficar esperando uma resposta que às vezes não vem. Ou você pode partir para autopublicação, e muitos autores partem para autopublicação também. Qual que é a vantagem da autopublicação? A vantagem é que você tem todo o lucro do negócio, você não precisa dividir o lucro com uma editora. A desvantagem é que você vai ter que fazer tudo sozinho. Então, lógico que você pode contratar pessoas para te ajudar. Então, por exemplo, para fazer uma boa revisão, fazer uma leitura crítica do seu original, para diagramar se você não sabe diagramar. Então, você vai contratando profissionais para fazer isso, mas basicamente é você que tem que ir atrás de tudo. Então, assim, a primeira etapa, depois que você terminou o seu livro, é fazer uma boa leitura crítica. A leitura crítica, ela é feita por um leitor profissional, que são leitores que cobram normalmente para fazer isso, e eles vão te falar os pontos positivos e negativos do seu livro, se a linguagem está adequada ou não para o seu público-alvo, em que aspectos da obra você pode melhorar, se a trama está satisfatória, se o seu enredo está bem desenvolvido, se os personagens eles estão com um arco legal ou se não. Então, o leitor crítico ele vai te apontar várias coisas no seu livro que podem ser melhoradas. E aí você pode acatar ou não as sugestões do leitor crítico, e aí você vai meio que reescrever seu livro de acordo com as sugestões. Depois disso, o ideal é que passe de novo para uma leitura crítica para saber como que tá o livro agora, né? E depois que o seu livro tá tudo bem na leitura crítica, você já reescreveu, já fez tudo, você passa por uma revisão. A revisão visa corrigir os erros de português, de ortografia e gramática. Então você precisa passar por essa revisão, porque mesmo que você saiba muito português, nosso cérebro é meio viciado. Então quando a gente está lendo o mesmo texto várias vezes, e o autor vai ter que ler o texto dele inúmeras vezes, a gente acaba passando batido pelos erros e não percebe os erros. Agora, uma pessoa que está lendo o seu texto pela primeira vez, é mais fácil de identificar os erros. Então, passar por um revisor é essencial. Depois disso, você vai diagramar o seu livro. E aí você pode ou aprender a diagramar, tem vários vídeos aqui no YouTube que ensinam a diagramar um livro, ou você pode também contratar um profissional para diagramar o seu livro. E aí varia se o seu livro vai ser digital ou se vai ser físico. Então, no livro digital, você pode fazer de diversas formas que eu vou explicar.
No livro físico também, normalmente você vai ter que escolher um formato para o seu livro físico, que o mais comum é o 14 por 21. E aí depois que você fizer isso, você vai, enfim, seu livro vai estar pronto para ser publicado. Para publicar um livro via digital, você pode escolher fazer isso pelo Wattpad, que é uma plataforma de leitura e milhares de pessoas usam, milhões de pessoas usam no mundo inteiro, é uma plataforma internacional, mas tem muita coisa em português, então você pode publicar em português mesmo o seu conto, e é interessante de fazer isso no Wattpad porque você vai meio que criando a sua plataforma de leitores. Qual que é o problema do Wattpad? Ele não te paga nada, então assim, você não paga para publicar, mas ao mesmo tempo ele não vai te pagar nada por seu livro estar sendo lido ou não. Então, no Wattpad é só para formar a plataforma de leitores, não significa que você vai ter lucro ou vai ter algum resultado expressivo com isso. Algumas obras nascem pelo Wattpad, então, por exemplo, o 50 Tons de Cinza, ele nasceu do Wattpad, ele tinha muitas visualizações e aí uma editora tradicional se interessou por essa obra e aí eles resolveram publicar, mudando algumas coisas. Então, assim, o Wattpad, se você tem muitas visualizações, se você tem muitos leitores, pode ser que você chame a atenção de uma editora tradicional. Agora, se você quer ter lucro a partir da sua escrita, então você pode partir para a Amazon. Na Amazon, o aplicativo que as pessoas vão ler vai ser o Kindle. Então, pode ser tanto o Kindle físico mesmo, ou qualquer pessoa que tenha o app do Kindle baixado no celular, no tablet, enfim. E na Amazon é bem fácil também, é bem autoexplicativo, eles te dão a orientação etapa por etapa de como publicar, de como diagramar o seu livro, e normalmente você vai fazer isso pelo Kindle Create. Eu vou explicar depois, etapa por etapa, como que você vai fazer para diagramar seu livro pela Amazon no Kindle Create. E aí você salva seu livro no formato compatível e você uploada o livro. E aí depois você uploada a capa também. Então é assim, você não precisa ter o seu livro, a sua capa já diagramada no seu livro quando você for fazer a transformação do Word pro Kindle Create. Pode parecer meio complicado no início, principalmente para quem nunca fez isso, mas eu vou explicar depois que é bem simples e fácil de fazer. E para mim é o melhor jeito de fazer, porque na Amazon seu livro vai ter boa visualização e você pode ganhar alguma coisa com isso. Então você pode ganhar de 35% a 70% dos royalties do livro, então o que é bastante, tipo, nenhum outro paga mais do que isso. E você pode colocar ele no Kindle Unlimited, que é um estilo Netflix, só que para livros. Então você vai ter milhões de títulos ali de livros que são de graça e você paga só a assinatura mensal para poder ter esses livros, para você poder ler quantos títulos você quiser. Então tem muita gente que assina o Kindle Unlimited, muitos leitores fazem isso e eles aproveitam para ler os livros que estão ali. E aí você ganha mais ou menos 0,8 centavos por página lida. É tipo 1 centavo por página lida, mas assim, quando tem muita gente lendo o seu livro, isso vai se somando e aí você pode ter um lucro. Ou a pessoa pode comprar o seu livro, então você pode escolher o valor do seu livro também para ficar disponível na Amazon. Normalmente tem um valor mínimo, então os livros eles não podem ser menores do que tipo, acho que $1,99. Eles têm que ser um pouco mais do que isso. Mas é bem tranquilo, tipo, no Brasil vai ser um pouco mais do que R$5. Então, mesmo que você queira deixar seu livro barato para as pessoas comprarem, é um valor bem tranquilo de ser comprado. E não existe valor máximo, então você pode colocar o valor que você quiser, basicamente. Depois da Amazon, tem também as plataformas
que você pode publicar o seu livro tanto via digital quanto física. Na Amazon você também consegue colocar para publicar o livro físico, só que é um pouquinho mais complicado. As gráficas que tem na Amazon, elas acabam sendo gráficas dos Estados Unidos, então contando com o frete e contando que você vai ter que, a pessoa vai ter que pagar em dólar, né? Acaba ficando caro demais e aí não vale a pena. Então, normalmente as pessoas não compram o livro físico pela Amazon, elas acabam preferindo comprar o livro digital. O livro, existem gráficas no Brasil que fazem tipo como se fosse uma impressão sob demanda para a Amazon. Então, até existe esse esquema, mas você tem que entrar em contato direto com a gráfica para fazer isso. E aí não vai ser só uploadar o livro na Amazon, você vai ter um trabalhinho a mais de entrar em contato com a gráfica e de colocar o seu livro na Amazon e fazer essa impressão sob demanda. Normalmente é a gráfica mesmo que vai fazer a impressão sob demanda e ela vai enviar para o leitor, a não ser que você queira autografar seu livro, enfim, colocar outros brindes nele e tudo mais. Ou você pode colocar também o seu livro digital na Amazon e fazer a impressão do livro físico por alguma gráfica que você queira e vender nas suas redes sociais ou no seu site. Então você também pode fazer isso. Você pode deixar o seu livro digital lá na Amazon para quem quiser ler via digital e seu livro físico você mesmo vai vender meio que de porta em porta. Então assim, você vai ter que fazer todo o marketing do seu livro, você vai ter que ir atrás da gráfica, ir atrás dos brindes, colocar no correio, embalar e tudo mais que exige todo esse processo. É um pouco mais trabalhoso, na verdade é bem mais trabalhoso, mas tem um resultado bom porque todo lucro é seu e acaba ficando mais barato do que você fazer a impressão sob demanda, por exemplo, porque assim, a impressão sob demanda, ela acaba saindo um pouco mais cara do que a impressão de uma tiragem. A tiragem, ela normalmente ela vai ser de pelo menos uns 50 exemplares ou mais do que isso. Mas enfim, ela tem meio que um valor mínimo. Existem lugares que você pode fazer até tiragens menores, de tipo 5 exemplares, 10 exemplares, mas o preço acaba ficando inviável. Então, o ideal é que você tenha acima de 50 exemplares para fazer uma tiragem. E uma forma de você conseguir ter uma boa tiragem inicial é você abrir uma pré-venda. Então, você abre primeiro nas suas redes sociais ou no seu site uma pré-venda, um formulário de intenção de compra. As pessoas preenchem ou compram a pré-venda e você pega esse dinheiro e investe na tiragem, e aí você também vai ter uma ideia de quantos livros imprimir. Então, por exemplo, se na pré-venda você vendeu 25 livros, você vai fazer uma tiragem de mais ou menos 50 livros para ter uma reserva de livros para serem vendidos. Se você vendeu 70 livros na pré-venda, você pode fazer uma tiragem de 150 exemplares. Então, assim, você pega a pré-venda e calcula mais ou menos a sua tiragem. Agora, na pré-venda, já tem que ter o valor do livro. Então, você já vai ter que ter entrado em contato com a gráfica e já vai ter que saber mais ou menos qual que é o valor que você vai ter que investir. Então, assim, o valor por unidade, né, que você vai ter que investir. Então, se o valor por unidade de uma tiragem de, sei lá, 50 vai dar R$20, então o seu livro vai ter que custar mais ou menos uns R$40. Aí você vende o livro por R$40 e aí você, vamos supor que você venda 25 livros. E aí você paga os 50 livros só pela pré-venda e o resto dos livros vai ser seu lucro. Ou você pode também fazer impressão sobre demanda, que cada vez que alguém comprar, você vai lá e pede para imprimir seu livro, o que fica mais caro. Tipo, eu já fiz isso, mas não recomendo porque é meio inviável e te dá mais trabalho.
Então, melhor fazer uma tiragem já certa. Para fazer isso, existem várias gráficas que fazem isso, você pode pesquisar isso na internet. Eu não tenho sugestões de gráfica para dar, então você pode ir pesquisando, mas o ideal é que você pesquise bem o trabalho da gráfica, veja outros trabalhos que eles fizeram com livros, porque nem toda gráfica imprime livros, e vai fazer uma prova. Então você você pede para a gráfica imprimir um livro para você, para servir de prova, e aí você vê a qualidade do material, tudo mais. Quando você vai pedir para a gráfica, você diretamente, né, pedir para a gráfica fazer um orçamento, você precisa saber mais ou menos o que você quer. Então você precisa saber se vai ser uma capa dura, se vai ser brochura, se vai ser qual que é o tipo de papel do miolo. Você precisa saber quantas páginas tem, então seu livro já vai ter que estar diagramado. E você precisa saber se vai ter orelhas ou não, se vai ter arte dentro da capa ou não. Tudo isso muda o preço do livro. Então, lógico, livros capa dura são muito mais caros do que livros que não são. E aí, na capa cartão, que é aquela capa molinha, você tem tanto qualidade premium ou qualidade normal, então o valor também varia de acordo com a qualidade da capa cartão. Para saber qual que é o melhor tipo, depende muito da sua proposta. Então, por exemplo, a Dark Side é uma editora que basicamente só faz livros de capa dura, mas ela tem toda um marketing para vender esses livros como se fossem objetos mesmo decorativos, porque os livros são lindos e são todos capa dura, são livros que você coloca na estante, não é nem para você ler, é só para você admirar. Então, depende da sua proposta. Se você quer que seu livro seja muito lido, tenha muitos leitores, o ideal é que você barateie o custo do livro, então o ideal é que você faça uma capa cartão. Dentro do livro, existem vários tipos de papel. O ideal é usar o papel pólen, porque ele é aquele papel amarelinho. Então, para a maioria das pessoas, o papel amarelo é melhor de ler do que o papel branco, porque o branco ele pode incomodar um pouquinho a visão. Então, é melhor ser no papel amarelinho, que é o papel pólen. Aí você pede para a gráfica papel pólen no miolo, capa cartão, com orelha, enfim, de 150 páginas, suponho. E aí você pede o orçamento a partir disso. E aí você vai receber seu orçamento, você vai fazer sua pré-venda e é isso, basicamente. Qual que é o problema desse método? É que você vai fazer tudo sozinho, você mesmo vai ter que ir no correio, pôr o seu livro ali, né, para ser distribuído para as pessoas. Então, assim, você tem que ter um certo tempo livre para conseguir fazer tudo isso, porque senão fica um pouco mais difícil. Se você trabalha, por exemplo, todos os dias em horário comercial, que horas que você vai no correio? Então, assim, são algumas questões de logística mesmo que tem que avaliar antes de escolher esse tipo de autopublicação. Nos correios existe um tipo de envio que é especial para livros e materiais didáticos, que chama envio registro módico. O registro módico, ele é um preço fixo para todo o Brasil, então o frete acaba sendo fixo. Normalmente ele está em torno de 10 a 11 reais, então se seu livro não pesar muito, né, porque é por peso, então se seu livro pesar mais do que 1 quilo já aumenta o valor, mas é difícil isso acontecer. Então, se o seu livro ele for um livro normal, que não passe de 1 quilo, aí você pode pagar tipo 10 ou 11 reais para enviar para o Brasil inteiro, então o seu frete é fixo. O frete, ele não pode estar incluído no valor do livro, porque o valor do livro tem que estar incluído o valor do custo do livro e o seu lucro. O frete é outra coisa, então o frete você tem que cobrar separado. E além disso, você vai ter que embalar o livro. E aí você vai ter que comprar o papel bolha, ou o plástico bolha, aliás, ou um papel de seda, enfim, para embrulhar seu livro e depois colocar ele ou no envelope ou numa caixinha. Então, tudo isso tem um custo.
E aí todo esse custo vai sair a partir desse valor do livro que está embutido. Então, é basicamente isso. Agora, se você quiser, existe uma outra forma de autopublicação, que é estilo eClap ou Clube dos Autores, tem outras também, mas enfim, basicamente funcionam da mesma forma. Como que é esse tipo de autopublicação? No Clube dos Autores, por exemplo, você pode publicar tanto de formato digital quanto em formato físico. A impressão é sob demanda, mas eles que fazem todo o trabalho. Então, vamos supor que você colocou o seu livro lá e aí alguém comprou o seu livro físico. Esse livro físico, o pedido dele vai do site direto para a gráfica vai imprimir o livro, depois ele volta pro Clube dos Autores, o próprio Clube dos Autores vai fazer o envio desse livro para a pessoa que comprou. Então, basicamente, você não tem esse trabalho. Problema, você não tem esse trabalho, mas você também não tem tanto lucro quanto fazer sozinho. Então, no Clube dos Autores, você vai ganhar mais ou menos 10% do valor da capa do livro. Então, se você escolher um valor de R$20 do seu livro, você provavelmente vai ganhar tipo R$2 por livro vendido. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, vai variar mais ou menos nisso. O Clube dos Autores, ele tem um valor mínimo também que você precisa colocar, e como a impressão é sob demanda e ela custa um pouco mais caro, e além disso você não vai ter o trabalho logístico, então o Clube dos Autores também cobra uma parte dos royalties para ele, para fazer tudo isso e ter o lucro deles. Então você vai ficar com um lucro bem menor do que você fazer sozinho, mas não vai ter tanto trabalho. Então, assim, é uma opção de publicação. Já o eClap, ela também funciona mais ou menos da mesma forma. A impressão também é sob demanda e você não precisa fazer a parte logística. O livro já é mandado direto para quem comprou. O problema só é que a qualidade do material não é muito boa. A do Clube dos Autores também não, mas é um pouquinho melhor do que da eClap. Então, do Clube dos Autores, você pode escolher com orelha, sem orelha, você pode escolher o miolo, enfim. Só que quanto mais coisas você colocar, mais caro vai ficar. E muitas vezes o valor não compensa para o leitor, acaba ficando caro demais. E aí as pessoas pensam, tipo, 2 vezes, 3 vezes antes de comprar e normalmente elas acabam não comprando. O Clube dos Autores tem, tipo, muitos autores independentes que estão lá, tem best-sellers que estão lá, mas é difícil você ver, por exemplo, em livrarias, eles não vão vender para livrarias. Então, assim, se você coloca no Clube dos Autores, vai estar lá disponível seu link de compra na Amazon, por exemplo, ou em algumas livrarias que eles têm parceria. Só que não vai estar o seu livro físico em nenhuma livraria. Então, assim, tipo, se você chegar na Livraria Cultura e procurar um livro, não vai ter, porque a não ser que ele seja um best-seller do Clube dos Autores, e aí eles fazem uma tiragem maior e colocam na livraria, mas normalmente não é assim que acontece. Se seu livro tem uma performance normal, ele vai ser vendido só pelo site e, tipo, você vai poder ver seu livro na Amazon e tudo mais para comprar, mas você vai ser direcionado para o site do Clube dos Autores e aí você vai ter que comprar lá. Enfim, tipo, não é um negócio tão lucrativo, eu acho. Eu já fiz isso de colocar no Clube dos Autores. Foi bom porque foi meu primeiro livro, então eu não sabia nada sobre mercado editorial, de como fazer as coisas, não tinha nenhuma noção do que precisava fazer. Então foi bom porque eles fizeram tudo. Lá também você pode contratar o serviço de revisão, de diagramação do Clube dos Autores, pagando separado. Para você uploadar o seu livro, você não paga nada, mas para você contratar esse serviço de diagramação e revisão, você paga. Então, assim, é um valor um pouco mais em conta, mas você acaba pagando de qualquer forma. E aí,
existem esses 3 tipos de publicação para autopublicação. Existem também algumas editoras que são as prestadoras de serviço, que é basicamente uma autopublicação que você paga. Então, você pode enviar para editoras que são as chamadas prestadoras de serviço, que elas avaliam o seu original, mas que normalmente elas vão aprovar, porque para elas não importa muito a qualidade da obra, e aí elas vão te dar um orçamento para você publicar o seu livro. E normalmente é um orçamento bem salgado, assim, tipo, o mínimo que eu vi foi tipo R$3.000. Então, não é uma coisa que dá para qualquer pessoa fazer. E aí você paga esse valor para eles e eles vão, em teoria, fazer toda a parte editorial, de revisão, diagramação e vão imprimir o seu livro. E ainda vão ficar com parte do seu lucro. Então, assim, não vale a pena, porque se você fizer isso, a maioria das editoras prestadoras de serviço, elas não investem muito em marketing, porque o foco delas é, na verdade, focar nos autores e não nos leitores. Então, quando você contrata, é interessante ver se elas fazem marketing mesmo do livro e se esse marketing está sendo satisfatório. Porque se não for, e normalmente não vale a pena. Principalmente porque você tem que pagar para publicar e ainda vai ter que dividir os royalties. Então, assim, de todas as formas de publicação, essa é a pior, eu não recomendo para ninguém. A melhor para mim é você publicar ele na Amazon, via digital e fazer o físico por conta. Porque você entra em contato com a gráfica direto, você tem todo o lucro, só que você vai ter muito mais trabalho. Enfim, esse vídeo é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu joinha e de se inscrever no meu canal. Muito obrigada e até a próxima!